Salve rapaziada, já ouviu falar a palavra do Senhor Dani hoje? E aí galerinha, como vocês estão? Trazendo aqui mais uma entrevista para agregar muito conhecimento, trazer aprendizados diferentes para nós. E hoje nós vamos conversar com a nossa amiga Daniele Brasil. A gente vai bater um papo sobre empoderamento feminino, sobre feminismo, sobre relacionamento abusivo, que ela também teve experiência, infelizmente, de passar por um relacionamento abusivo, sobre igualdade de gênero, as dificuldades que as mulheres principalmente encontram no ambiente de trabalho e também na sociedade aí. Foi uma verdadeira aula que a Dani deu pra gente aí, então vamos lá conhecer mais uma história e aprender novos conteúdos aí. Tamo junto, deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha. Bora pro vídeo. Boa noite, Dani. Boa noite, Dan, tudo bem? Eu tô bem, e você? Tudo certo. Obrigado, hein? Topar participar do bate-papo, uma honra você aqui. Obrigada a você pelo convite, na verdade, pelo convite que eu fiz para você, para a gente conversar. Foi quase uma intimação, mas é que eu fiquei muito animada com a série que você fez do relacionamento abusivo e achei que tinha muito para aprofundar nesse tema feminino, assim. Acho que vai Cara, é ser um bem assunto muito bacana. importante, né? Muito importante conversar sobre isso, Dan. Acho que as coisas estão mudando muito. E acho que todo mundo precisa entender um pouco de onde vem, o que não é uma modinha. Acho que é isso que é legal, assim, nesse bate-papo que a gente vai conseguir construir. Sei que Legal. Comece se apresentando para a galera aí. Conta quem é a Dani, qual que é a sua formação, com que você trabalha. Fala um pouquinho de você. Bom, eu sou Daniele Brasil, eu tenho 29 anos, libriana, mãe do Caetano, de 1 ano e 2 meses. Sou ativista, me considero sou ativista da igualdade de gênero, de tudo que é relacionado ao universo da mulher. Super hiperativa, faço mil coisas ao mesmo tempo. Descobri em mim essa vertente mais ativista e que luta pelos direitos há mais ou menos uns 5, 6 anos. Acho que foi quando deu vários starts. Eu sou formada em publicidade, coleguíssima do Dan, Né? e hoje sou empreendedora e sócia proprietária da agência Plug, que é uma agência de publicidade e marketing. Também sou formada em marketing político e digital. Então, de formação é isso. Fazer, a gente faz muitas coisas. Várias. Multitarefas. Muitas tarefas. Dani, se aprofundando agora no universo feminino, se você pudesse, acredito que você tem bagagem suficiente para poder falar isso. Se você pudesse definir em apenas uma palavra a luta feminina dentro do mercado de trabalho, qual seria a palavra? Oda, eu acho que desafiador é a palavra. Na verdade, poderiam ser várias, assim, mas acho que dentro de um contexto, desafiador fala tudo, né? É muito complicada essa diferença ainda. Claro que já se evoluiu muito, mas a diferença é enorme, né? Há um tempo atrás eu estava até com um projeto sobre isso, com uma consultoria para empresas em relação à igualdade de gênero dentro do mercado de trabalho, né? Nós somos, por exemplo, um dos exemplos, né? Nós somos muito mal remuneradas hoje. Mesmo a gente trabalhando mais que os homens, que é comprovado mediante a pesquisa, nós ganhamos 23,5% a menos que os homens, mesmo que a gente ocupe o mesmo cargo, né? E a mulher, ela trabalha mais às vezes porque ela ocupa dupla jornada, ela cuida da casa, né? E muitas vezes quem faz isso, eu sei que, por exemplo, pessoas como você, a gente sabe aí que a Laís, né, bota aí o negócio no eixo aí, né? Você não, mas em seu geral, a mulher ela fica sobrecarregada nesse sentido. Então, além dela trabalhar fora, ela trabalha em casa e ela ganha menos. E a gente ocupa menos cargo de gerência, a gente ocupa menos cargo de poder de decisão. Então, é muito desafiador você se impor no mercado de trabalho, você conseguir pedir um aumento, você conseguir ocupar um cargo maior, você disputar uma vaga com um homem, você já entra numa desvantagem. Então, acho que essa é a palavra. É desafiador ser mulher no mercado de trabalho, assim. Tem muitas diferenças. Infelizmente, né? Né? E o que você acha que deveria ou que poderia ser feito para poder, sei lá, pelo menos igualar, né, essa situação? Ó, eu acho que quando eu estava com esse projeto de consultoria,
A gente ficou pensando em várias maneiras de colocar isso na empresa. Como que a gente... O que teria que mudar dentro de uma empresa para que isso mude? Então, acho que primeiro que você tem que engajar quem é o cara ou a mina lá de cima, o CEO, o chefão da coisa toda. Essa pessoa precisa estar engajada nesse sentido e querer mudar, senão não muda. Se a pessoa que lidera não mudar, o resto que está embaixo não vai mudar, porque é uma coisa cultural daquela empresa, daquele lugar. Mas, se você for pensar em relação a indivíduo, a cidadão, acho que a mudança pode vir das pessoas que trabalham, das pessoas que estão embaixo, né? Essa mudança de pensamento e, principalmente, a mudança de atitude. Então, você parar com esse lance de que existem cargos que são para homens e para mulheres, ou você, de repente, por exemplo, anunciar uma vaga só no masculino. Isso parece uma bobagem enorme, mas quando você vai procurar vaga, por exemplo, na área de tecnologia, você vê escrito desenvolvedor, você vê escrito executivo. Então, só aí, o lance já está aí, no início, no cerne da coisa. Você já vai disputar uma vaga que ela foi anunciada no modo masculino, né? Então, acho que Pré-determinado ali já, né? você já foi ali quase que uma intrusa naquela vaga, porque não foi o que foi chamado. É muito doido. Mas eu acho que as empresas precisam se conscientizar nesse sentido, de que muito precisa ser feito para dentro, de mudança de pensamento e de atitudes num RH ou numa liderança maior, mas as pessoas entenderem que uma mulher pode ocupar o mesmo cargo que um homem e que ela deve ocupar, se ela quiser, assim for, e também ganhar a mesma coisa. Isso a gente talvez vai demorar um pouco mais para alcançar. Está melhorando, mas acho que o lance do salário é uma conquista que vai acontecer, né? Mas acho que são essas coisas que precisam ser mudadas, além de, enfim, inúmeras outras. Muitas. Legal. Você falou que você estudou marketing político, né? Como que você enxerga hoje a mulher dentro da política no Brasil? Cara, sabe que quando hoje estava pensando na nossa conversa, e uma das coisas que me fez me engajar nessa bandeira do feminismo, de lutar pelos direitos, foi trabalhar com política. Porque é um ambiente majoritariamente masculino, né? Você acha que a Dilma meio que deu uma cagada, tipo, na imagem, né? O que você acha Na disso? verdade, eu acho que cagaram a Dilma. Eu Concordo. acho que assim, a Dilma ela tem uma postura, sempre teve, muito rígida, né? Ela tem uma postura que muitos diriam que não é nem feminina, né? Ela sempre tá de terno, sempre teve que se impor nesse sentido, mas eu acredito que muito é, porque é um ambiente masculino. E se você não se impõe desse jeito, as pessoas não te dão voz. Né? Então ela se impôs desse jeito, e aí ela era taxada como arrogante, o que um cara é taxado de incisivo e com personalidade forte, ela era taxada de arrogante e grosseira, então já tinha essa diferença, porque o Temer não era arrogante e grosseiro, ele é um cara de opinião forte e que fez o pacto com não sei quem, então por isso que ele tinha esse perfil, ela não. Ela foi vista com outros olhos. E eu acho que. E aí as pessoas não davam muita moral para ela por ser mulher, na minha opinião. Né? Tanto que Sim. você vê o nosso excelentíssimo presidente de hoje fazendo um monte de coisa e não é muitas vezes tratado do jeito que a Dilma foi tratada. Né? Eu lembro nitidamente que tinha um adesivo que as pessoas colavam no carro que era a Dilma de 4 com um lance Perna da aberta, né? vacina. Mano, não, né? Você não, né? E aí hoje, se alguém fala alguma coisa do presidente, pô, é o presidente. Você não pode falar assim. É bem isso, é bem isso. Então, Você pensa em sair de trás dos bastidores da parte do marketing político e, sei lá, se candidatar a algum cargo futuramente ou não? nossa, Dan, eu assim, hoje não tenho vontade. Não, assim, eu que agora não faria. Né? Eu acho que por eu conhecer a parte de trás, eu não faria, sabe? É muito complicado.
E essa parte do machismo é muito complicada. Para você ter uma ideia, quando eu trabalhei com política, se você não desse, que no meu caso, eu namorava, e aí só por isso não achavam que eu tinha que fazer alguma coisa a mais. Ou então, na época que eu estava solteira, era porque eu era lésbica. Mas você não gosta de homem? Gosto, mas gente, né? Eu tô aqui trabalhando. Então, é esse nível do machismo dentro da Verdade, política. né? Que você encontra no mercado. É muito complicado, assim. Você tem que se impor mesmo. E aí é o que eu falo, a postura da Dilma de às vezes parecer arrogante, masculina, é porque se ela não fizesse isso, ia ser pior do que o que aconteceu. E isso é muito, muito, assim, na minha opinião, é horrível. Porque É você não complicado. pode ser você mesmo. Se você coloca um decote, é porque você está provocando. Aí se você tem que ter uma postura, por exemplo, igual a Dilma teve, é porque você é arrogante e, enfim, lésbica, só porque ela não era casada, ela entende? É muito complicado essa visão Nossa, da mulher em todas as searas, claro, mas a política é bem machista, assim, na minha é opinião. bem pesado, né? É. Meu, igualdade de gênero. Qual que é a sua visão sobre isso? Então, até fiquei pensando no que ia falar, porque para mim, assim, a igualdade tem gente que chama de equidade, né? Eu, Sim. eu uso bastante igualdade porque, enfim, mas os dois termos estão corretos, apesar de diferentes, né? A igualdade de gênero, para mim, ela não tem meia interpretação. Então, ela é o que é. Igualdade de gênero é permitir que homens e mulheres tenham os mesmos direitos e deveres, né? Então, a gente Certo. luta Aí por vai vir isso. algum bobão e vai falar assim: ah, você quer carregar um saco de cimento, então. Isso, exato, exatamente. Qual o problema, né? As pessoas Qual o problema, subestimam. né? Se eu conseguir, né? Não tem esse lance de isso é de mulher, isso é de homem, né? É esse lance da igualdade, acabar com todas as formas de discriminação de mulheres e meninas, né? Que é um direito básico. Né? Então a igualdade é para isso para qualquer seara, né? Seja trabalho, seja rotina, roupa, profissão, relacionamento amoroso, brinquedo, né? De criança, né? Parece Nossa, eu vi uma idiota. resposta na internet, não sei se chegou a ver, foi maravilhosa. Acho que tinha um menininho que ele tava, tipo, numa sessão de brinquedos, e aí ele pegou uma panela, né? E aí um cara foi e falou assim: ah, isso aí é de mulherzinha. Ele falou: não, isso aqui é de fazer comida, é de Exato, cozinhar. Que maravilhoso, exatamente. cara. Mas desde pequeno a gente é ensinado de que existe brinquedo de menina e de menino, né? Bola é de menino, boneca é de menino, rosa e azul, né? Então isso está culturalmente, tá lá colado na gente, né? O fato de, por exemplo, quando você nasce mulher, você nem fala ainda, você nem levanta o próprio pescoço, né? Você só chora e já fura a sua orelha, cara, porque menina usa brinco e você nem pode escolher aquilo. É muito doido, né? Furam a sua orelha, você chora e você nem escolheu aquilo. E é por quê? Porque menina usa brinco. Menina é assim, você tem que marcar o gado lá, o brinquinho. Então, mesmo hoje em dia, em geral, né? Cabe à mulher o cuidado com a família, a realização de tarefas domésticas. Claro que, nossa, né? A diferença de hoje, a, sei lá, 50 anos atrás é É bizarra. gritante, é Apesar de você gritante. ainda ver umas bizarrices hoje em dia. Mas hoje em dia isso ainda é real, né? Então a igualdade é isso, é você lutar para que não tenha essa diferença, né? Tipo, alguma vez já falaram para você que você não podia fazer algo porque você é homem? Jamais. Que não seja chorar? Tipo, não, homem não chora, porque homem tem que Ah, ser forte pra isso é caramba. padrão. Isso sempre falam, né? Então, esse é o lance da igualdade. Vocês também podem chorar. Não é um lance só nosso. É dos dois. Eu posso chorar, você pode. Eu posso carregar um saco de cimento, você pode. Esse é o lance da igualdade. Nós mulheres ouvimos todos os dias que a gente não pode fazer alguma coisa. Ah, mas você é mulher. Nossa, você vai instalar essa prateleira sozinha, mas você é mulher? Nossa, você pintou a porta, sabe? Não, esse é o lance da igualdade. Você pode chorar, você pode ter sentimento, você pode usar uma camiseta rosa, que tá tudo bem. E nós a mesma coisa. É ser livre para Nossa, quem a gente quiser ser, o né? movimento hoje de hétero 100% tá gritante, né, mano? A galera, meu Deus do céu, mano. Cara, eu tô vendo os vídeos, tem palestra de coach pra você aprender a ser hétero.
Olha, se você precisa aprender a ser hétero, é que tem alguma coisa muito errada, Né? né? E é alguma coisa muito errada, cara. Não, tem vários absurdos, como, por exemplo, homens que dão palestras de empoderamento feminino. Meu Deus do céu, mano. Então, não façam isso, né? Acho que tem muita coisa errada e informações erradas. E acho que é isso que precisa mudar para tudo isso mudar. Esse mindset inteiro. O que as pessoas consomem de informação, as pessoas pararem de se constar com coaches que prometem que você vai conseguir ser hétero, sabe? Enfim, muitas coisas assim que tá Bizarras. muito. Cara, essa base intelectual que você tem hoje, referente a essas causas, sua família te deu uma base para isso ou foi a vida que foi te ensinando mesmo? Ó, eu tenho muitos exemplos de mulheres fortes assim na minha família, né? Mas quando a gente não se aprofunda no assunto, a gente nem percebe, né? Tanto que eu fui perceber que eu tinha exemplos quando eu comecei mesmo a frequentar grupos de discussão, que eu conheci o primeiro grupo que eu participei feminista, que eu fui me engajar nessa causa, que eu falei, porra, eu já tinha exemplos de mulheres fortes perto de mim, né? Por exemplo, a minha avó, ela não pôde fazer faculdade a vida inteira, sempre quis, não pôde, porque o meu avô não deixava. Aí o meu avô faleceu, ela foi se formar psicóloga com 50 anos, mais de 50 anos. Caraca. Mas ela nunca deixou de trabalhar. Porque quando ela conheceu o meu avô, ela falou: seguinte, ele não trabalhava. Ela trabalhava já, desde os 13 anos. E ela falava: eu não namoro com um homem que não trabalha. Então você vai trabalhar e eu não vou deixar de trabalhar. A minha avó me conta essa história toda vez que a gente se encontra, praticamente agora. Mas é muito legal, sabe? A minha avó hoje tem 75, 76 anos e ela trabalha desde os 13. E quando chegou o meu avô querendo namorar, ele falou: tá bom, só que você arruma um emprego, filho, porque, sabe, essas Encostado coisas. comigo não. Ou a minha outra avó, a minha avó paterna, a mesma coisa, ela sempre trabalhou, ela foi professora a vida inteira e por muitas vezes o meu avô tinha uma empresa, tudo, e o meu avô ficava em casa porque ela tinha que dar as aulas. Então, sempre tive exemplos de mulheres fortes ao meu redor, com desigualdades também, mas mais mulheres fortes, se você for ver, né? Assim, minha mãe, até hoje é uma mulher bem segura de si, assim, das coisas. Minha tia, irmã do meu pai, que criou a minha prima sozinha, sabe? Então eu tive muitas coisas, mas eu acho que o grande estopim, né, para eu me engajar nessa causa foi trabalhar com política, que foi o que eu te falei, tipo, você tinha que dar várias desculpas e ficar ali pisando em ovos e ter passado por um relacionamento abusivo, que eu acho que isso foi o que falou, meu, que porra é essa que tá acontecendo? Tá errado, vamos entender por que, isso aconteceu, por que, que eu permiti, o que, que tá errado, vou lutar por isso, não quero que ninguém mais passe por isso. Por isso que eu gosto tanto de falar desse assunto e que eu virei, sim, a feminista chata, porque eu vou falar desde que, assim, é real. Já teve duas ou três homens que convivem comigo, que eu sempre fui bem de pegar no pé e que já vieram falar pra mim, tipo, Dani, valeu, porque se não fosse você ter sido chata pra caralho, eu não teria notado, porque tem algumas coisas, Dan, que vocês, homens, vocês nem têm culpa, sabe? Porque culturalmente vocês foram criados para fazer algumas coisas, sabe? Sim. De achar que vocês são superiores. Vocês, quando eu falo, não estou me referindo a você, Danilo. Te conheço eu, inclusive, estava fazendo essa conta 10 anos esse ano, tá? 10 anos, né? Então, assim, não você, porque a gente se conhece há muito tempo e nunca teve esse lance, mas muitos homens. Vocês, homens, foram criados para não chorar, para vocês têm que prover, vocês que têm que. Até a série que eu fiz sobre relacionamento abusivo no Facebook, eu acho que foi o maior intuito dali foi, meu, que os homens lessem. Foi como eu falei, a gente tem algumas atitudes, às vezes, que, meu, é escrota pra caramba, mas, tipo, às vezes a gente nem percebe, mas tá Exato. tendo. Né? É isso mesmo. Tem muita coisa que os homens fazem que não percebe
que aquilo foi passado, de repente, do seu pai, do seu avô, era normal. Antigamente era normal apanhar do marido, porque provavelmente você fez alguma coisa errada. Né? Ninguém queria ouvir a versão da mulher. A mulher não tinha esse poder de fala, de ser ouvida. Né? Isso, ainda bem, está mudando, mas ainda se duvida muito. Ainda hoje em dia, e eu sempre falo isso, que nós mulheres nós somos criadas para ser inimigas. E isso está mudando, mas a verdade é que mesmo hoje em dia, as mulheres às vezes duvidam da mulher que, por exemplo, seu namorado te traiu ou tocou mensagem, ela vai xingar a outra pessoa. Tipo, não o cara que tá com você, que tem um compromisso com você. Então, é muito complicado. Culturalmente tá lá, dentro do homem, que algumas coisas não são escrotas, e são, e, na verdade, sim, talvez em algum momento isso foi aceito, mas hoje não é mais, o mundo mudou. É isso que as pessoas precisam entender. Mas antigamente, tudo bem, gente, antigamente foi antigamente, o mundo é outro agora. A gente não pode se comportar num mundo novo como a gente se comportava no mundo antigo. Essa chavinha tem que virar, né? E são, às vezes, pegam coisas básicas, né? Que nem eu conheço muitas mulheres que falam que preferem trabalhar com homens do que trabalhar com mulheres. Justamente por essas birrinhas, né? Eu sou uma delas. Eu sempre preferi trabalhar com homem porque mulher com mulher era um pé no saco. Hoje em dia eu trabalho de casa, tenho minha própria empresa, é muito diferente. Mas, assim, eu sempre fui muito moleca. E eu não sei se isso era uma defesa minha pra não chegar um cara escroto querendo me assediar. Pode ser. E aí, só que também você sempre tem aquela rixa com a mulher. Quando você tem 12 anos, você olha a popular da escola, você quer morrer, né? Você quer matar aquela pessoa. E o cara, não. Eu sempre fui brother dos caras e não era amiga das meninas populares. Eu tinha esse... Mas talvez era uma defesa minha. Sim. E eu sempre, depois que eu comecei a trabalhar, também sempre preferi trabalhar com homem, porque homem não tem mimimi das coisas. E a mulher tinha. Só que aí, quando você vai se aprofundando nesse assunto do feminismo, da sororidade, que a gente chama, do empoderamento, você vê que a gente foi criada para ser inimiga uma da outra, para se acusar, né? Esses dias eu compartilhei no Instagram uma menina que foi falar para outra, acho que ela postou uma foto no Stories e o namorado dessa mina falou, nossa, que boquinha. Aí ela foi e contou para a namorada do cara. E aí essa menina falou, que boquinha, você é linda, obrigada por ter avisado. E tipo, se fosse em outra época, mas por quê? Também, né, fica postando essas fotos. É isso que precisa mudar. Nós não somos inimigas. Nós, claro que vamos ter algumas, como vamos ter inimigos. Mas essa rixa da mulher contra a outra que precisa mudar. Nós não somos inimigas. Inclusive, juntas é muito mais fácil. E eu entendi isso quando eu fui procurar, depois do meu relacionamento abusivo, depois de tudo que eu passei, fui procurar um grupo feminista, fui convidada por uma amiga para ir, e aí tudo mudou, que você vê que é muito possível ter uma amizade muito saudável, sem concorrência, sem competição com mulheres. Que isso foi uma coisa que botaram na nossa cabeça. Isso não precisa existir, não deve existir. Dani, hoje para você, o que é feminismo e qual que é a importância para a sociedade? Qual que é a sua visão? Bom, para mim o feminismo é muito importante para a sociedade. Ele é uma luta, um movimento. É uma luta para direitos, é o que a gente estava falando da igualdade de gênero. Né? É uma luta para direitos iguais, né? Ou equânimes, que se chamam quando se fala de equidade. E é uma luta para uma vivência humana pelo meio do empoderamento feminino e libertações de padrões patriarcais, né? O padrão patriarcal que a gente fala é um mundo aí que liderado por homens, né? Se você assistiu o Conto da Aia, se não assistiu, acho que todo mundo deveria assistir. O ápice do absurdo se acontecer. Patriarcado. Isso, é o absurdo mesmo.
E, em geral, assim, até o século XIX, a mulher era vista muito inferior ao homem, né? Enfim, se hoje isso acontece, antigamente era um absurdo, né? Nós não tínhamos Não os só em mesmos... força, mas também como intelectual, né? Sim, nós não tínhamos os mesmos privilégios, nós não podíamos ler, não podia escrever, não podia estudar, né? A gente não podia usar calça, é uns absurdos enormes, e nós não podíamos ter as próprias escolhas. Então, a mulher ela foi criada numa sociedade patriarcal, onde o homem vem em primeiro lugar, e que a nossa função é cuidar dele, da casa e dos filhos, né? Mas sempre se lutou para que isso fosse diferente, né? A feminismo não é uma modinha de 10 anos atrás, ou 5. O feminismo, ele vem lá, assim, bem antigamente, vamos falar, sei lá, Revolução Francesa. Por exemplo, na Revolução Francesa foi escrito um documento que chamava assim, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Era assim que chamava o documento. E, obviamente, falava sobre os direitos do homem, né? A mulher não era citada nesse documento. Até que veio uma feminista francesa e ela escreveu um documento que era Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. O que aconteceu com essa moça? Ela foi assassinada porque Nossa. ela escreveu esse documento, né? E assim, foi terrível, mas para o marco do feminismo foi muito importante, porque a partir desse momento, isso foi em acho que 1873, um negócio assim, faz tempo pra caceta, mas a partir disso foi criado vários movimentos feministas, né? Porque existem vários, né? Existe o radical, o liberal, são muitas coisas. E Exato, aí, tem essa divisão, né? Tem essa divisão. Mas a tem, galera acha que não, a galera acha que ser feminista é não depilar o sovaco e colocar a teta pra fora, pintada ali fora Temer. é isso aí. As pessoas acham que o feminismo, eles associaram, o feminismo ficou banalizado porque associaram a lésbicas que não se depilam, que odeiam homens e que fazem a marcha da vadia. E não é, né? Eu, feminista, hétero, casada com um homem, até gosto deles, casada com... E mãe e lava a louça, viu, gente? Feministas lavam louça, feministas cozinham. A diferença é que eu lavo a louça no momento que eu quero, eu faço uma divisão dentro da minha casa disso, e eu não sou obrigada a fazer isso. Ou estou ocupando esse espaço sem querer. Ou sou privada das outras coisas para lavar a minha louça. Acho que o lance do feminismo é isso. E as pessoas precisam entender que as coisas mais mínimas, votar, não é um direito. Foi lutado para isso, a gente não podia. Ou usar calça, que é bizarro, foi uma luta feminina, foi uma manifestação para isso, né? Se hoje a gente vota, se a gente tem o direito de ler um livro, é porque antigamente as mulheres já lutavam para isso, né? O feminismo ele não é novo, não é uma moda, é uma luta que vem antiga. Então, quando uma mulher falar para mim que não é feminista, para mim ela não sabe exatamente o que ela está falando, porque toda mulher deve ser e deveria ser, porque hoje se a gente trabalha em grandes corporações, se a gente pode ter uma empresa, se a gente é empreendedora, se eu uso uma calça, se eu tô aqui conversando com você enquanto meu marido tá olhando meu filho, é porque a gente lutou para isso, porque antes isso seria um absurdo. Né? Eu Exatamente. seria provavelmente, meu Deus, que mãe é você que está conversando sobre isso enquanto o seu filho está na sala, né? O mínimo, coisas pequenas. Por isso, eu sempre tento bater nessa tecla de conscientizar que o feminismo virou um termo que acabou sendo um pouco banalizado como coaching, mas que as pessoas precisam entender que tem uma história atrás, né? Não é contra homens, eu não sou contra você, Danilo, né? É lutar pelos próprios direitos, ter o direito da sua própria escolha, né? Você sabia, Dan, que se hoje, que eu sou mãe de um só novinha, eu não vou fazer isso, mas se eu quisesse fazer uma laqueadura, sabe que é laqueadura, né? Que é quando você Sim, vai e não, enfim, corta não lá tem as mais filho. paradas para não ter mais filho. Você sabia que hoje quem tem que autorizar o meu marido ou o meu pai, até hoje, tem que assinar um documento. Se eu vou lá e falo, eu já tenho 3 filhos, não aguento mais, eu queria fazer uma laqueadura, né? Queria ser livre, né? Você pensar aí. Hoje, meu marido teria que me autorizar. E eu não tô nem falando que eu tenho que conversar com ele pra gente decidir isso junto, porque sim. Pelo meu conhecimento que eu tinha, você tinha que ter uma idade.
Mas o marido tem que assinar, então? O marido ou o pai da pessoa? Não, e se você não for casado, é o seu pai. O que é mais bizarro, porque o marido, você assinar, você é casado, na verdade deveria ser quase um consentimento. Ó, eu sou casada com ele, nós decidimos não ter filhos, então, né? Mas não é isso, é uma autorização. Eu autorizo a minha esposa a fazer isso. Ou se você não é casado, o que é mais bizarro, é o seu pai tem que assinar esse documento, né? Então a gente não é dona do próprio corpo. É Sem a muito autorização do pai, você bizarro. não consegue fazer. Não, Caralho, que bizarro, mano. é Não bizarro. sabia É disso. bem claro, assim, se você tiver, por exemplo, 50 anos, 45 anos, vai, e você já Não, tiver, aí já tipo, tem a idade, você consegue, mas, X, por exemplo, hoje, com 20 e poucos não, anos, não consegue. não, se eu for lá agora e falar, eu não quero mais ter filho nenhum, só o Caetano, e meu pai falar não, ou meu pai, ou no caso, é que eu não sou casada no papel, então no meu caso seria meu pai, se meu pai falar, não, você não vai, eu não faço. Então, até hoje tem coisas, assim, jurássicas que a gente precisa, sabe? É o meu corpo, eu Caraca. deveria decidir sobre ele, né? Nossa, ninguém entrou com algum, sei lá, projeto Já, para mudar já. isso? Sim, sim. Existem vários projetos de leis, é uma luta que isso existe, mas isso ainda tá lá, né? Que Eu bizarro, mano. acredito que existem lugares que são mais que aí depende muito de estado e tal, mas no cerne da coisa é assim que funciona. Então, até hoje tem coisas muito, muito, muito bizarras, sabe? Caraca, meu. Claro, tem assuntos muito mais polêmicos, como aborto, etc, etc, mas isso já é outra Outra seara, história. outro. Mas o lance da laqueadura é uma coisa tão da mulher, né? Que, meu. Então é isso. Feminismo é isso, gente. É a gente lutar Obrigado. para poder decidir. É só Cara, isso. e o empoderamento? O empoderamento, ele anda lado a lado com o feminismo, correto? Sim, com certeza. Acho que o empoderamento ele é uma consequência do movimento feminista, né? Quando você luta pelo seu direito, a mulher ela se sente mais potente, ela se sente livre. Eu me senti, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu me senti. Hoje, por exemplo, há 5 anos atrás eu não teria essa propriedade do que eu estou falando agora com você, de conversar sobre esse assunto. Eu sei sobre ele, eu poderia até saber há 5 anos atrás, mas eu não tinha coragem de expor. Então, acho que o empoderamento é isso: é você ser dona de si, perder o medo de expressar a sua própria opinião, ser o que você quiser, sem medo de ser julgada. Dona das suas próprias escolhas mesmo. Assim, o empoderamento é isso: é você conseguir se livrar de algumas amarras que colocaram em você, é ser mais você, é usar saia se você quiser, mas usar calça se você quiser, e se comportar e saber que você pode ser uma chefe usando saia, você pode ser uma chefe usando calça, é ser dona de si. Falar o que você quiser e ter confiança que você é foda. Acho que em E, palavras mais fáceis é isso. Empoderamento é você se empoderar de você, tá? pô, E legal. andar lado a lado com o feminismo, com certeza. Sim. E mais uma vez, né? São nos mínimos detalhes. Nossa, eu tô Sim. cansado de ouvir já mulheres falarem que tem que falar primeiro com o esposo para poder tomar, mano, atitudes idiotas. Tipo, vou no mercado comprar uma bolacha, mas vou ver com meu esposo. Não, tem muito, e acho que a gente precisa mudar esse pensamento. Existem coisas que você precisa conversar com a pessoa que você tá, mas por decisões conjugais, casais. Mas Exato. existem coisas mínimas mesmo, de pedir autorização, ou, por exemplo, quando eu estava num relacionamento abusivo, que a pessoa podia sair para ir pro bar e eu não. Ou que o lugar que a pessoa frequentava não era de mulher direita, né? Coisas que eu ouvia. E eu não, ficava em casa enquanto a pessoa ia beber, por exemplo, né? E você faz o quê nessa hora? Quando você não está empoderada, quando você não tem essa certeza do que você é, você baixa a cabeça e você acaba sofrendo esse relacionamento abusivo, acaba aceitando algumas coisas. Sim. E o que você aprendeu com isso tudo nesse relacionamento abusivo que você teve? Qual foi o prazo desse relacionamento e o que te fez acordar? Ó, e é muito louco, porque o relacionamento abusivo, quando você tá lá, você não sabe. Você só sabe quando você sai. Quando você tá lá, você enxerga algumas coisas, mas você tem uma esperança. E, bom, a gente viu naquele seu
nas perguntas de relacionamento abusivo, É que um é uma coisa. absurdo a sensação que vocês sentem, né, Mel? Você se sente presa, mas ao mesmo tempo você tem uma esperança lá no fundinho de que as coisas vão mudar, mas elas não mudam, né? E assim, quando a pessoa tem um relacionamento abusivo, ela nunca começa sendo um super escroto, né? Porque ela precisa te conquistar. Então, na verdade, o cara é ótimo até o momento que ele vê que você foi, né? Você acreditou e você tá lá. E aí começam as coisas escrotas, né? Esse relacionamento fez com que eu, com certeza, mudasse a minha postura em relação às minhas opiniões, a como eu me porto, a mudar meu mindset em relação a, por exemplo, concorrência com mulheres. Não são minhas inimigas, você tem que entender o lado da outra. Até mesmo, eu até falo que eu fui traída, tudo, e só que eu não sei o que passou dessa pessoa, ela era solteira, ela não tem culpa. Quem tem culpa era a pessoa que estava comigo. Então, isso foi uma coisa que eu também aprendi. E você sai do relacionamento abusivo um caco, mas você consegue dar a volta por cima quando você junta as pecinhas, sabe? É libertador, né? É libertador no final, né? O relacionamento abusivo e as mulheres elas sofrem com isso porque tem esse lance da mulher estar abaixo do homem, existe isso. Então, mesmo que a gente ache que a gente está super desenvolvida nesse assunto, lá no fundo tem um lance do tipo, meu, o que eu fiz para ele fazer isso, sabe? Você fica pensando se não foi você que errou. Então, acho que virar essa chavinha de tipo, você. Como assim só você erra? Não é assim, né? Acho que o relacionamento abusivo fez com que eu me empoderasse muito no final. Eu não vou agradecer, porque não dá. Mas no final das contas foi bom para muita coisa mesmo. Ah, mas Principalmente aí foi mérito seu, né? e para depois eu aceitar só alguém que não fosse me podar nem um pouco, né? Você vê e você vê o que você não quer lá na sua cara e você se recupera e fala, meu, agora eu sei o que eu quero para minha vida, o que eu não quero mais passar. Legal. E é que nem você falou, né, meu? Você se sente até culpada, né? Você tem aquela esperança ali que, tipo, melhore a situação. A gente viu lá no relato lá, né, da série Sim, que eu fiz do relacionamento abusivo. E, meu, é difícil você sair, né? É muito difícil. é difícil. E eu lembro nitidamente que quando eu me separei, veio um amigo meu e falou: Dani, não parecia que era você. Parecia que tinham resetado o seu cérebro e que era outra pessoa. E Você aí, perde a sua quando identidade, né? você perde totalmente a sua identidade. Você para de fazer as coisas que você gosta, você se ajeita ali você sabe que aquilo vai evitar com que tenha uma briga, então você vai se moldando naquele relacionamento e você perde poder de fala. E é muito bom, importante falar que relacionamento abusivo ou abuso não é só quando o cara te bate ou quando o cara te xinga ou chega nesse lance da violência. O relacionamento abusivo é o cara te podar, é o cara não achar que você não pode fazer as mesmas coisas que ele, ou achar que sua roupa tá zoada, que você não pode sair com aquela roupa, ou enfim, você não, ele pode, você não. E era tipo uns absurdos do tipo, nossa, eu trabalhava numa empresa e o fulano falou que me dá uma carona em casa. Não, mulher direita não pega carona. Mas o dito cujo dava carona para todo mundo do trabalho. São essas coisas. Se isso está acontecendo, desconfie, sabe? Às vezes é uma coisa, é só um ciúme bobo, mas, meu, pode tornar uma coisa muito maior. A gente tem que pensar que, por que é diferente? Por que ele pode ou não? Por que quando eu faço errado, a outra pessoa é certa? Então é isso que a gente tem que pensar, e é muito importante a mulher se sentir segura de si, estar bem consigo mesma, para conseguir entrar num relacionamento, para não cair nessas furadas, sabe? É difícil demais, gente. E eu entendo, porque às vezes as pessoas falam, pô, como que você aguentou ficar tanto tempo com um cara que fazia isso?
É inexplicável como você se sente amarrado e como é difícil sair. Mas quando você sai, é muito legal o quanto você, se é possível dizer isso, e é claro que tem relacionamentos que devem ter muito mais traumas. Eu não fui agredida fisicamente, eu acho que isso é muito foda, mas você consegue crescer muito, porque você Sim, entende o que você precisa ser, sabe? É legal. muito bom. Você chegou a frequentar grupo de apoio após você sair do relacionamento abusivo? Não, meu grupo de apoio foi o grupo feminista. E O hoje elas feminista são mesmo. assim. O meu grupo de apoio foi isso. Eu, logo que eu me separei, eu comecei a me encontrar com essas que hoje são minhas amigas. A gente nem tem mais o grupo para discutir sobre isso, para conversar sobre isso. Nós somos amigas mesmo. Então, e são hoje minhas melhores amigas. E é um grupo de 9 mulheres incríveis Que que legal. me fizeram enxergar tanto potencial em mim mesma que eu não enxergava, que ninguém me fez enxergar como elas. Então, esse foi o meu grupo de apoio. Eu acho que é muito importante você procurar mulheres que tenham passado por isso. Acho que é importante você conversar. E também é muito importante você conversar com mulheres que passaram no sentido já tá em outro momento, mais empoderada, com mais segurança. É muito importante, porque a mulher, meu bicho, a mulher, quando ela quer botar outra mulher pra cima, é tão foda, é tão potente, é tão genuíno você elogiar outra mulher, que só te potencializa mais e mais. E esse meu grupo de amigas foi que me fez sair 100% dessa, sabe? De enxergar um horizonte além disso. Assim. Pô, que legal. Vocês pensam em fazer ou vocês já fazem algum trabalho juntas ainda? Justamente para isso mesmo, para poder levantar outras mulheres? A gente, por um tempo, fez a gente participou disso que chamava Feminicidade. Existe, tá? Esse coletivo existe, chama Feminicidade. É um coletivo de mulheres que fazem ações pró-feminismo, conversando com isso. E em algumas situações a gente sabia de alguém que tinha passado por um período ruim e a gente tentava dar esse apoio de algum jeito. A gente também arriscou a fazer um podcast e acabou parando, a gente queria fazer. E assim, é uma coisa que eu quero muito, trabalhar com isso de alguma forma. E todas elas têm essa sementinha plantadinha que a gente quer retomar, sabe, juntos. Todas têm. Pô, que legal, meu. Mesmo que vocês não voltem juntas, você mesmo, É, você dá uma aula, é. cara, sobre isso. Não, Sei lá, imagina. monta um canal também para poder falar sobre isso, ou até o próprio podcast também, vai ser muito interessante. Um monte de gente fala para eu fazer isso. Acho que eu tô ensaiando esse dia, porque acho que precisa de uma coisa bem didática, sabe? Uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer é, de repente, ir em escolas para falar com, com adolescentes, meninos de Maravilhoso. 14, 15, 16, que acho que essa hora é a hora de que, se essa menina se empoderar nessa hora, cara, Ninguém não tem, segura. ninguém segura. É isso, acho que esse é o lance. Eu queria muito ter tido isso nessa idade. Pô, Dani, que legal, cara. Bate-papo foi maravilhoso, hein, meu? A galera vai curtir pra caramba, deu pra aprender muito. E, meu, recado final, o que que você quer deixar pra mulherada aí? O que que você diria pra galera poder, pelo menos, eu não digo adquirir o seu pensamento, que cada pensamento é único, Sim. mas se informar, né, sobre as causas aí que a gente conversou. Ó, eu acho que assim, é muito importante, mulheres e homens, né? Que a gente entenda que é uma luta super válida e muito importante. É importante, mulher, que você faça da vida o que você quiser fazer dela, sem pensar. Qualquer escolha, seja qual seja essa escolha, porque você pode ser dona de casa se você quiser. Não tem problema. O feminismo é isso, é você escolher. Eu escolhi ficar em casa cuidando dos filhos, ótimo, porque você escolheu, né? E seja de um furo na orelha, que a gente falou lá no início, ou da sua profissão. Se você quer casar ou se você não quer. Se você quer ter filhos, se você não quer. Né? Os homens escolhem porque a gente não pode escolher. Né? E por que acredita-se tanto nessa diferença? Né? Ela foi criada pela sociedade, então a gente precisa se empoderar de informação para a gente sair dela. Né? É importante que as nossas escolhas sejam para a gente ser feliz, não importa quais sejam. E
Leiam, sabe? Se entendam desse assunto, procurem vídeos, tem muito conteúdo, dá para se informar demais. E leiam. Acho que isso me empoderou muito. E encontro outras mulheres, conversam com elas. Até eu queria dar uma dica de livro de leitura rápida para quem quiser se aprofundar nesse assunto. Tem uma autora que eu adoro, tenho, se não todos, quase todos os livros dela, que é a Chimamanda. Eu até trouxe o livro aqui, está vendo? Sim, para educar Então, crianças feministas, que legal. esse aqui foi um livro que eu ganhei de uma dessas minhas amigas. Quando eu engravidei, nós não sabíamos se era menino ou menina, porque não é sobre isso. E ela me deu, porque aqui é para educar crianças feministas, para você educar homens e mulheres feministas, para a gente Legal. conversar sobre igualdade mesmo. E essa autora, Chimamanda, ela é uma autora feminista e autora nigeriana, e ela tem um livro que é assim também, de 30 páginas, você lê numa ida de ônibus até o trabalho, que chama Sejamos Todas Feministas. Minha indicação de primeira leitura, para quem quer se aprofundar, é essa autora é incrível, ela escreve livros também de ficção, romance e tudo, mas ela também fala muito da realidade. Então, leiam, e a minha super indicação é essa. E para quem vai ter babies, essa é incrível também. E é uma leitura super rápida, mas ela é muito esclarecedora. E é isso. Sejamos todos feministas. E quem nós quisermos, Show mulheres, de bola, Dani. Obrigado pela aula, viu? imagina, Dan, eu que agradeço. Fala seu Insta pra galera. É @DanieBrasil, com S, que às vezes me Você perguntam. posta muita coisa legal lá, né, sobre isso. A galera que quiser te acompanhar aí. Basicamente, meu Instagram é política, feminismo e Caetano. Vocês vão adorar. Dani, obrigado, viu? Beijão, Obrigada manda a um beijão você pro Caetano e pro pelo paizão. convite. Pode deixar. Imagina. Obrigada, fiquei muito feliz de falar e conte comigo para quando você quiser fazer qualquer coisa aí. Tamo junto. Show de bola. Com certeza vamos ter que ter parte 2 aí que a galera vai pedir, com certeza. Se pedir, fechou. Eu adoro falar sobre isso. Se deixar aí, ó. Eu nem vi o tempo passado, eu quase uma hora falando, né? Show de bola. Valeu, Dani. Valeu, Dan.